Nando Moura partiu para cima do Felipe Neto. Felipe Neto foi convidado para ir falar em Paris, na Unesco, sobre regular as mídias sociais, né? E aí, cara, fosse só o Nando Moura brigando com o Felipe Neto pela trocentésima vez, a gente talvez até ignorasse. Mas como tem essa discussão técnica importante aí sobre regular redes sociais, aí não tem jeito. Vamos entrar nessa. Contexto rápido, rapidíssimo, antes da gente ver aqui o Nando Moura. Rola em Paris um fórum da Unesco para discutir regulação de mídias sociais. Aí 3 brasileiros são convidados para participar. Presidente da República, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Barroso, envolvido com essas questões e tal, e o Felipe Neto, youtuber. Felipe Neto chega lá, faz um discurso, e o que ele diz é assim, ó, as redes, e o YouTube também, estão lucrando em cima da radicalização. Eu, nos títulos aí, tento colocar termos que os radicais estão usando para me infiltrar na bolha, mas é muito difícil. E aí vem a fala que eu mais gostei dele, se procurar o discurso, It's hard, so hard, disse o Felipe Neto. O Nando Moura pirou, cara, pirou. A ida do Felipe Neto para Paris fez o Nando Moura ir longe, assim, até para os padrões dele. Saca só isso aqui. Adivinhem quem é que vai dizer o que você pode ou não pode falar na internet. Tá. Essa é a simplificação mais terrível desse debate, tá? Regular mídias sociais é impedir o Anderson de fazer o comentário que o Anderson vai fazer na sequência. Não é verdade, cara. Toda atividade econômica precisa ser regulada. O Google tem um slogan que é Don't be evil, não seja malvado, não seja cuzão. Que legal que o Google tenta criar essa cultura corporativa, mas isso não significa que o Google não vá ser fiscalizado, como eu sou, como você é, como a padaria do lado da sua casa é. Né? Então, essa é uma simplificação do Nando Moura. Mas dá certo, né? É engraçado, conquista um público aí. Eu, Chinho, aqui, fui convidado pela Unesco numa reunião internacional para regulamentar a internet. Sou eu que vou dizer o que você pode falar, porque você escute. A Unesco chamou o Felipe Neto para ser o censor mundial, censor global. Felipe Neto vai olhar todos os seus tweets para ver o que você está publicando. Então, eles chamaram eu, o espertinho, para definir. Vejam só que maravilha, hein? Acordamos hoje com esta maravilhosa notícia. Preste atenção. Unesco convida Lula, Barroso e Felipe Neto para fórum que vai propor a regulamentação das redes sociais. Isso é interessantíssimo, tá? A notícia estava circulando faz tempo. A notícia do convite, né? O encontro mesmo, no dia 22 de fevereiro, rolou. Aí antes disso, dia 20 e tal, tava rolando essa história, né? Ó, veio o convite, Felipe Neto vai, Lula vai mandar uma carta. E a CNN cobriu, tal, teve pouco destaque. Quem mais estava interessado nisso no Brasil era o Nando Moura. Não sei por quê. Ele estava obcecado aí pela participação do Felipe Neto lá na Unesco. Não sei exatamente por quê. Deve ser porque ele está muito interessado aí no debate da regulação também. Né? A Conferência Internacional vai discutir formas de conter fake news e discurso de ódio na internet. Quem vai decidir o que é discurso de ódio e fake news vai ser o espertinho. E eu queria muito saber, depois dessa regulamentação, né, que vai acontecer, é o seguinte, o que vai acontecer com um cara, por exemplo, que promove cassino online para o seu público infanto-juvenil, que é majoritariamente infanto-juvenil. Vocês viram há pouco tempo atrás o Felipe Neto aí divulgando o Blaze, né? Não sei do que ele está falando. Mas também não tenho aqui a função de ser advogado ou assessor de imprensa do Felipe Neto, né? Mas tá aí, o que o Nando Moura tinha para dizer sobre regulação da mídia, eu acho que ele já disse. Ele foi até o limite do conhecimento dele aí sobre esse tópico, que é regular a mídia social e censura. É isso, acabou. Todo o discurso é esse. Na Europa, cara, esse debate avançou muito, né? Na União Europeia, foi muito longe. E aí a gente já tem alguns resultados para mostrar, tá?
Vamos ouvir aqui a CNN para entender o que é, de fato, a regulação das mídias sociais, ou o que foi na Europa, para a gente entender para que caminho o Brasil pode ir, né? O Nando Moura está aí dizendo que é censura, né? Vamos ouvir o que está rolando na Europa. Eu vou tirar um pouquinho meu fone e eu já coloco de novo. Bom. Eita. Então, continuando, a gente tem esse assunto já mais avançado aqui na Europa por causa da nova lei de serviços digitais. Essa lei foi aprovada no ano passado e o prazo para que as redes sociais informassem a quantidade de usuários que elas têm e até hoje a gente tem... Já era, faz 5 dias isso aí, acabou o prazo. Tem até uma tela mostrando quais são os usuários das principais redes que forneceram os seus dados para a União Europeia, já que, como você disse, Luciana... Isso é uma doideira, tá? Ó, pelo mundo todo, essas redes não são obrigadas sequer a informar as autoridades sobre o número de usuários que elas têm. Elas não precisam explicar nem o tamanho delas pro Estado. Não é uma doideira isso, cara? Não é uma doideira? Daí na Europa o pessoal teve que apresentar relatório lá, ó, com esses números. Todas as redes que tiverem mais de 45 milhões de usuários são enquadradas como grandes plataformas e têm que seguir algumas regras rígidas. Vocês estão vendo aí Twitter com mais de 100 milhões de usuários, o Google mais de 300 milhões, o YouTube, a maior delas aqui na União Europeia, então com mais de 400 milhões de usuários, e o Facebook e o Instagram também com mais de 250 milhões de usuários. E quais são essas regras que são previstas por essa nova lei da União Europeia? Olá, essas empresas ficam sujeitas a enviar relatórios mostrando que elas têm moderadores suficientes para evitar a disseminação de fake news, de notícias falsas. Porra, justo. Você não acha justo? Você não acha justo? É o mínimo. É o mínimo. Se eu tenho uma casa noturna, eu não tenho que receber o bombeiro para ver como é que estão as coisas. Eu não tenho que provar para... Se eu tenho um restaurante, eu não tenho que provar para a vigilância sanitária que eu não estou colocando xixi no suco. Entendeu? Todo negócio tem que prestar satisfação sobre o que está fazendo. Como é que a rede social, entendeu? É demais para a rede social ir lá e mostrar, ó, eu tenho moderadores, tá? Fique tranquilo. É demais pedir isso? É só... Olha isso. Será que é um pedido tão grande assim? Né? Tem o excesso de dinheiro, né? Tem o excesso de dinheiro que elas recebem, que elas conseguem ter todo mundo que está no chat aqui como moderador delas. É tão caro assim o serviço de moderação... Isso. Pô, a gente consegue criar aquele chat que conversa com as pessoas e é super sofisticado e tal. E não tem um robozinho lá para moderar o negócio? O que é isso, rapaz? Olha lá, vamos continuar. Que está no centro dessa discussão, como você e o Américo disseram. E aí a gente tem também outras regras, como abrir os algoritmos para mostrar como essas redes definem qual conteúdo está no topo dos feeds, ou seja, quais são os conteúdos que aparecem antes para os... Isso aí é fundamental. Eu pessoalmente, eu não acho razoável que um algoritmo que define como um conteúdo é distribuído, derrubando ou colocando em ascensão sociedades, economias, cenários políticos inteiros. Eu não entendo como isso pode ser um segredo industrial, cara. Eu não entendo. Eu não entendo como é que o Facebook pode funcionar de maneira secreta e fazer o que fez com o Egito, por exemplo. Não, é razoável isso? É razoável isso ser um segredo? A Europa acha que não. O Nando Moura acha que sim. Usuários que utilizam essas redes e aí as penalidades se essas empresas não cumprirem com essas regras. Então, entre as penalidades, tem multas que podem ir até 6% da receita da empresa. A empresa pode ficar sujeita a ter que mudar o seu algoritmo de acordo com o que for solicitado. Eu acho que tem que ter regulamentação, porém tem que valer para a esquerda e para a direita. Não é sobre isso, Pedro. Não é sobre isso. É sobre cobrar as empresas, Pedro. Tem nada a ver com você. É com as empresas a conversa. Isso aí está parecendo, o Pedro, com todo respeito, está parecendo quem debate direitos humanos. Não, mas direitos humanos é essa coisa de esquerda. Não, gente, calma. Pedro, só para ficar claro, é com as empresas a conversa, tá? As empresas têm que explicar o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, quanto elas ganham, como elas ganham. Sacou? Essas empresas estão atuando sem um marco legal. Elas estão como se fosse um avião em cima das nuvens, ninguém está vendo. Pois é, será que é razoável? Eu entendo, esse mercado, esse negócio surgiu esses dias. Tudo bem, passaram-se os anos, está na hora de regular, vai fazer o quê? Isso. Tem que regular.
pelo bloco europeu e elas podem ficar até proibidas de operar na Europa. Essas empresas, elas tinham esse prazo de informar o número de usuários hoje para ver se estariam enquadradas nessas regras rígidas, mas elas podem se adequar a essas regras até o dia 1º de setembro. E aí vale falar que essa regulamentação aqui na Europa ganhou força depois do escândalo da Cambridge Analytica, que é aquela consultoria britânica que usou dados de usuários do Facebook para influenciar nos resultados das eleições americanas de 2016. Acho isso muito interessante também, Anderson. O Facebook desestabilizou o Egito. O Facebook com o WhatsApp tiveram um papel fundamental na desestabilização do Brasil. Não estou exagerando. Procura manchetes aí da época do impeachment, cara. O Brasil foi votar lá o impeachment da Dilma completamente desinformado. 3 das 5 notícias que mais circularam naquele dia, tem estudo, procura aí, você vai achar uma matéria da BBC. 3 das 5 notícias que circularam no exato dia em que o Brasil votou o impeachment da Dilma Rousseff eram falsas. E circularam impunemente pelo Facebook, pelo WhatsApp. Isso não é natural, cara. Mas para pensar nisso, Anderson. O Facebook desestabiliza Brasil, desestabiliza Egito. Aí, através do Facebook, essa Cambridge aí desestabiliza Estados Unidos. Não, aí já é demais. Isso. Agora deu. Tem limites as coisas. Agora o planeta Terra precisa discutir a regulamentação. Isso. É isso. Cadê o Superman? De um lado, os legisladores da União Europeia, do outro lado, Nando Moura. Estão aí os conhecimentos técnicos sendo medidos, Anderson. E uma coisa que eu queria saber sobre o vídeo do Nando Moura, primeiro que fazia muito tempo que eu não vi esse cara, muito tempo mesmo. Mas essa questão sexual que essas pessoas têm, você reparou que ele estava falando de regular a mídia, Felipe Neto, Unesco. Por que ele estava passando o dedo sensualmente no peito? Será que é por causa daquela voz né? Só que não tinha nem saído a voz do Felipe Neto sensual, né? Em falar nisso, se eu soubesse dessa voz, eu vinha de máscara hoje também. Tô pondo a imagem aí para ver o que o Anderson mencionou. Porque tem uma hora que, se eu não me engano, ele tá fazendo... Vamos dar uma olhada, porque eu quero só entender, porque isso tudo é tirando essa coisa... A malemolência do Nando Moura. Malemolência, né? Tudo quase um destaque. Tem uma hora ali que eu vi uma coisa dele mexendo, eu falei assim, qual o motivo dele estar fazendo aquela... Vamos tirar o Nando Moura, vamos olhar para o Anderson, Mas o que mais me toca nisso aí é perguntar para o Nando Moura e para essas pessoas o que realmente é o problema da gente falar sobre regular mídia. Ele é a própria mídia, primeiro é isso. Ele é a Big Tech. Porque tem isso, né? O criador de conteúdo da rede acha que os interesses da rede são os interesses dele. É como se o motorista da Uber militasse pelo bem da Uber. Isso, tem muito trabalhador que faz isso, que a gente tem que conversar com ele e falar assim, não, amigo, você é funcionário dessa empresa. Você tem que lutar pelo seu como trabalhador e não como empresário. Americanas não é um problema. O problema é o trabalho que você presta e vai deixar de prestar se ela falir. Aí você vai ter que procurar outro emprego. Então você tem que fazer essa base. E eu estou percebendo aí nessa conversa que ele está com uma preocupação, uma raiva. Outra, ou talvez ele, como o Pedro, aqui, com todo o respeito ao nosso amigo Pedro, aqui, talvez ele não tenha entendido que era para falar ali, em especial, primeiro, também sobre as Big Techs, e não sobre ele, indivíduo. Ainda nem chegou nele. Talvez ele esteja se antecipando com medo futuro, porque a regulamentação, gente, não é para você não poder falar. Isso aqui é o cansativo, né? Parece coisa dos direitos humanos. Toda hora você repete a mesma coisa. A questão é, estamos dando limites para as coisas. Vou dar um exemplo no outra esfera, Álvaro, rapidinho. A regulamentação da mídia brasileira. Uma das coisas que a gente tem que cobrar, que já que é uma concessão pública, essas TVs, eu já falei um pouco sobre isso, podemos uma vez aprimorar isso, falar mais sobre isso, não pode ser gestada como se fosse uma empresa privada que não responde à sociedade. Outra coisa, uma das coisas que, por exemplo, lá no Barão de Tararé a gente discute, via também a nossa Renatinha Miele e tudo,
A sociedade vai participar disso. Não é os meia dúzia de grupo pensantes que vai estruturar uma comunicação para o Brasil inteiro, até porque o Brasil é muito diverso. Mas a gente tem que fazer algumas coisas rápidas em relação a essas responsabilidades jurídicas, a participação, esse ganho, qual é o ganho real que essas empresas recebem, né? Então tem muita coisa dentro desse arcabouço que não se esvazia numa conversa dessa de o Felipe Neto está lá querendo falar o que a gente deve ou não falar. É muito simplório, talvez o público dele, com todo respeito, entenda esse código, né? Pode ser que é a linguagem do público dele, mas aqui no Meteoro tem pessoas que, pelo que a gente acompanha aqui, eu sempre acompanhei, esse é um discurso muito frágil, muito raso, de um assunto que tem sim, que é importante para o próprio Nando Moura, para a gente, para todo mundo aqui, para a sociedade. É um debate de sociedade. E você ficar bravo, questionar, ao menos que você chegue e fale assim, Álvaro, eu não gostei dele, por quê? Baseado nesse ponto, ele não tem condições por causa disso. Olha, conversando uma vez, vendo um discurso dele sobre o tema, eu não achei que ele tinha competência para falar sobre isso. Aí, se você for falar da técnica, aí eu concordo. Mas a gente sabe que a extrema-direita tem isso. Ela não debate a parte técnica, ela não fala das ideias, ela fala da pessoa. Então eu chego aqui e falo do Álvaro, fico xingando, e aí a parte que interessa acabamos não falando, que é o que eu percebi ali. Eu até fiquei esperando em algum momento. A única coisa que ele falou foi que o menino faz ele lá nos jogos dele, porque ele tem um canal de videogame, tem acho que é microtransação de jogo, alguma coisa assim, que estamos falando de regulamentação de mídia e não o que ele faz na vida particular dele em relação a como ele lida com a gestão do tweet dele, enfim. Ao menos que ele mostre que isso tenha... Eu não vi nenhum paralelo de desqualificar o Felipe Neto porque ele tem um produto de game para criança e lá tem microtransação.